Senhor falou assim certa vez, quando enviava seus discípulos: ao chegar em qualquer casa, diga assim: paz seja sobre esta casa. Se ali houver filhos da paz, a paz repousará sobre eles. Se não, voltará para você. Paz seja sobre esta casa, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. É um texto longo, irmãos, mas deve ser assim, porque é um assunto um tanto quanto difícil. Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Amém? Leremos sentados e responsivamente. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Natã foi para a sua casa. Continuando. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra.
Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas... Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor fale conosco. Somos pecadores, Pai. Somos falhos, meu Deus, mas somos teu povo, Senhor. Nos ajude, nos livre de todas as mentiras malignas, Senhor, que nosso coração cria, Senhor, que o diabo coloca em nosso coração. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus eu te clamo a conhecer a tua verdade e a andar na tua verdade. Em nome de Jesus, a fugir do pecado, Senhor. Em nome de Cristo, não ser enganados. Em nome de Cristo, a não julgar, meu Deus. Em nome de Cristo, a não errar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esse momento, abençoa teu povo. Que seja um momento para a união do teu povo. Que o povo possa compreender a tua verdade e ter o coração tranquilizado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso e te agradeço, Pai. Amém. Meus irmãos, eu não lerei todo o texto, mas tem que ser o contexto para você entender. Essa história começa no capítulo 11, bem assim. No ano em que naquele tempo era comum os reis se dirigirem para a guerra, mas Davi ficou. Mandou Joabe com a tropa e ficou no seu palácio. Ele passeava pelo palácio e de repente viu uma mulher muito formosa, tomando banho. Ele olhou para aquela mulher, depois perguntou quem era, depois mandou chamá-la. Eu quero dizer uma coisa a você, irmãos, essa palavra é para mim e é para cada um de vocês que estão aqui. Não é para uma pessoa, para duas pessoas, é para todos nós. O pecado, irmãos, ele sempre vem sorrateiramente, irmãos. Vem devagar, sempre devagar. Davi começou errando lá no começo da história, no capítulo 11, porque ele não foi para a guerra, não cumpriu com a sua missão de rei, ficou no palácio. Os homens sofriam na guerra e ele ficou no palácio. Urias provou-se melhor do que ele, porque Urias, quando veio da guerra, nem quis deitar com sua esposa, Batseba, porque entendeu que seus amigos sofriam na guerra. Ele dizia: como é que eu posso dormir numa cama com uma mulher, com meus amigos sofrendo na guerra? Urias foi mais nobre do que Davi. Primeiro erro de Davi, não cumpriu com a sua obrigação, com o seu dever. Segundo erro, meu irmão, você teria coragem de estar de passagem, ver uma mulher tomando banho e espiar? Qual é o crente que em estado normal faz isso? Espiar uma mulher tomando banho. Ele fez isso. O pecado se aproximou de Davi um pouco mais, gradual. Um segundo pecado, um pouco mais grave. Mas ele não parou por aí. Mandou perguntar quem era. E ele não parou por aí. Ele mandou chamá-la, irmãos. Ele mandou chamá-la.
Tenha cuidado, porque o pecado nunca vai te agarrar de repente. Tenha certeza disso. O pecado vem aos poucos. A gente vai se acostumando com ele, e quando você vê, você já está totalmente enredado em uma rede pelo pecado, como está lá em Provérbios. Então começa o capítulo 12, que interessa muito a nós, a essa igreja. E já no início, o Senhor falou comigo, é bem assim o início. O Senhor mandou Natã para falar com Davi. Meus irmãos, temos que entender que quem julga, que o justo juiz, não sou eu e nem é você, é Deus. E Deus julga sozinho, ou Ele julga usando a sua igreja, e Ele julga. E ai daqueles líderes que não julgarem, mas o Senhor julga. Natã era um líder, irmãos, ele era profeta, por isso o Senhor mandou Natã. Então, em nome de Jesus, cuidado para não errar, cuidado para não querer achar que você sozinho é juiz, porque você não é. Não é. Deus é o juiz. E Ele escolheu a igreja enquanto comunidade ou enquanto liderança para julgar, e não enquanto indivíduo. Eu vou te provar isso agora. Cristo diz bem assim, se o irmão pecar contra você, vá até o irmão. Se ele não se arrepender, não aceitar, vá com outro irmão. Se ele não aceitar, faça o quê? Chame a igreja. Eles dois não vão julgar. Quem vai julgar é a igreja. E a igreja não os indivíduos, a comunidade ou os seus representantes. Chame a igreja. Se ele não se arrepender, considere-o gentil, ou seja, considere-o não mais filho de Deus, não mais igreja. Considere-o não mais igreja. Considere-o publicano. Se ele não se arrepender, Essa palavra, irmãos, que o Senhor me deu, a princípio eu não entendi, mas depois eu entendi que era para acabar com qualquer confusão na mente da sua igreja. Confusão que o diabo coloca para separar a igreja, para entristecer a igreja e abalar o reino do Senhor. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. O Espírito Santo tem cuidado de nós. O diabo se levanta, mas ele sempre perde. Sempre perde. Essa palavra não é somente sobre pecado, adultério, é sobre perdão também. É sobre castigo também, disciplina, mas também é para entendimento de vocês. E é também para nosso próprio cuidado, porque cada um deve cuidar de si. Tem gente que pensa que basta orar muito e está tudo resolvido. Eu vim aqui ao culto matutino e disse isso a eles. Eu estava na minha casa com a minha filha no braço e o Senhor me disse, a palavra para eles é essa. Não é só orar, é vigiar e orar. Você só ora, você está errado. Só ler a Bíblia, você está errado. Tem que vigiar e tem que orar para não entrar em tentação, porque você é fraco. Entende, irmãos? Mas eu oro muito, tem que orar, mas não é só orar. Então, cada um aqui cuide de si. Essa palavra é nesse sentido, é neste objetivo. Amém? Logo após, Natã conta uma história para Davi, de homem rico e homem pobre, e que o rico tinha muitos bois e ovelhas, e o pobre tinha apenas uma ovelhinha, que ele gostava muito dela. E Davi fica indignado, fala assim a palavra, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. O furor de Davi, ele ficou irado, Davi cheio de pecado. E aí irou-se com um pecado muito menor do que o que ele tinha praticado. Isso mostra, irmãos, que nós somos hipócritas. Quando alguém está caído em pecado, tomado pelo pecado, ele é hipócrita. Ele está cego. Ele não consegue ver, não consegue enxergar seus próprios atos. O pecado cega, o pecado transforma o ser humano em outro ser humano. O crente em outra pessoa. Davi ficou irado com o quê? Se ele estava completamente errado, cheio de pecado sobre si, ele se ira
E aconteceu uma coisa com Davi muito importante, irmãos. Davi aqui está irado, mas lá na frente, lá para frente, ele vem com a sua tropa cavalgando e aparece um homem que começa a amaldiçoar Davi, chamá-lo de assassino e jogar pedras nele. Jogar pedra nele. E de repente, ao seu lado, o seu capitão fala assim: quem é esse cão morto para jogar pedra do rei? E vai sacar a espada e fala a Davi assim: homem de Deus, quebrantado, deixa. É o Senhor quem está fazendo isso. Que amaldiçoe, falou Davi, pois foi o Senhor que lhe mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que recebo hoje. Meus irmãos, uma pessoa que está arrependida, como ele aqui já estava, aqui é lá para frente, como ele já estava, ela não puxa a espada. Ela diz: deixe Deus jogar pedras em mim. Isso não é ele, isso é o Senhor. O quebrantado abaixa a cabeça e chora. Mas não é só isso, meu irmão. Ele também espera pela bondade do Senhor. Porque ele fala bem aqui assim: talvez o Senhor transforme a minha aflição, essa maldição, em bem para mim. Então, se você pecou, caiu em pecado e ainda hoje você sofre com isso, saiba disso. Nós temos que ter esperança de que o Senhor vai nos perdoar. De que aquela maldição de hoje, amanhã, vai virar um bem para mim. Mas eu tenho que passar por esta maldição. Essa maldição chama-se castigo de Deus, disciplina do Senhor. E hoje à noite nós vamos aprender muito sobre isso, porque alguns irmãos pensam que nós só devemos amar e não castigar. Outros pensam que só castigar sem amar. Mas os dois estão errados. Hebreus 11, que está no nosso boletim, eu escrevi um texto sobre isso. A razão da disciplina é o amor. Em cima tem um texto, embaixo tem o meu texto. A razão da disciplina, queridos, não é o ódio. Não é o ódio, é o amor. A finalidade do castigo, sabe o que é? É trazer de volta. É fruto de justiça para aquele que não quer se arrepender. Essa é a finalidade do castigo de Deus. Não é o ódio, não é a sede de justiça, não é isso. Muito pelo contrário, é querer trazer o irmão de volta, mas ele vai voltar muitas vezes pelo castigo. Então, se você é daqueles que gosta de passar a mão na cabeça do irmão que pecou, pare de fazer isso, irmão. Ele pecou. Ele pecou. Diga a ele que ele está errado. E se você é aquele que gosta de matar, destruir, quebrar quem pecou, não faça isso. Não faça isso. Porque Deus quer restaurá-lo. Você não sabe se o Senhor quer restaurá-lo. Não faça isso. Não faça isso. Davi falou bem assim: digam de morte é o homem que fez isso. Davi já deu a sentença para ele mesmo. Ele se referia ao rico, mas era ele mesmo. Esse homem merece a morte, porque o pecado, irmãos, merece a morte. E aí vocês têm que entender, e eu tenho que gostar de ouvir isso. O povo só quer ouvir sobre amor, perdão, misericórdia, não quer saber de castigo, quer editar a Bíblia, tirar dela o castigo. Mas é bíblico, está aqui, Antigo Testamento, está no Novo Testamento, Hebreus 12, está aí no boletim, Hebreus 12, porque você é filho, ele vai te castigar. Qual pai não castiga o seu filho? Me diga, qual pai não faz isso? E fala mais, o texto de Hebreus 12, diz assim: porque aqueles que estão sem castigo, é porque não são filhos. Estou parafraseando agora, pode procurar. Quem está sem castigo é porque não é filho. Mas quem tem castigo de Deus é filho. E isso é para o seu bem, meu querido, não é para o seu mal. O Senhor só quer o nosso bem, meu irmão, minha irmã. A pessoa muda, irmão. A pessoa muda. Natan começou a falar a ele todas as bênçãos que ele tinha recebido de Deus. Deus disse: olha, eu te ungi, rei de Israel. Eu te livrei de Saul tantas vezes. Eu te dei a casa de Saul, o reino, né, o palácio de Saul,
as suas mulheres, eu te dei tudo isso, e se você quisesse mais, eu teria dado. Porque você fez isso? Eu te ungi com o Espírito Santo, igreja. Deus deu a você Ele mesmo, Ele deu o Filho dele, e Ele achou pouco, ainda deu o Espírito Santo. Sabia? Poderia dar só o Filho. Não, fiquem só com o Filho, com a morte do meu filho. Mas Ele mandou também o Espírito para andar com você. Ele te ungiu, eu te ungi, Davi. Te dei tudo, Davi, eu te protegi, Davi. Igreja, eu te protejo, não faça isso, não peque contra o Senhor. Ele é bondoso com você. Não troque o amor e a comunhão dele, a alegria de estar com ele, por um prazer momentâneo. Não faça isso com a sua vida. Não destrua a sua alegria no Senhor, a sua comunhão no Senhor. Não faça isso, igreja. Deus fez tanto por nós, tanto, e vai fazer tanto ainda. Quando for pecar, pense nisso. Pense nisso. Pense em tudo que o Senhor te deu. É isso que Natan chama a atenção de Davi. Davi, ele fez tanto por você. Deus fez tanto. Ele escolheu, ele honrou, ele protegeu. Ele fez tanto por você, igreja. Nós temos que ter cuidado com o pecado, meus irmãos. Temos que realmente pregar sobre o pecado para entender, odiá-lo e fugir dele. E fugir dele, em nome de Jesus. E assim agradar ao Senhor nosso Deus. Sabendo que só fugimos porque o Senhor nos ajuda. Mas temos que fugir. Temos que fugir. Ele fala bem assim, Natan: pois você, Davi, você desprezou a palavra do Senhor. Desprezou a palavra do Senhor e fez o que era mal diante do Senhor. Quando eu li isso, irmãos, eu entendi uma coisa simples, que todos sabem, mas esquecemos. Meus irmãos, nós sempre estamos diante do Senhor. Outra versão fala assim: você fez o mal diante dos olhos do Senhor. Onde você estiver, o Senhor está com você. Naquele quarto, só você e o computador, o Senhor está lá com você. Ele está com você. Não se engane. Se nós pecamos, pecamos diante dele. Ele viu o momento em que nós pecamos. Ele estava lá e ele viu. Ele não foi informado. Ele estava lá, naquele lugar de pecado, e ele viu. O teu Senhor, a quem tu amas, ele viu tudo aquilo. E certamente se entristeceu muito com você. Ele diz: Davi, você fez em oculto, mas Deus viu tudo. Não adianta, irmãos. Não adianta esconder do Senhor. E isso é para você é para te encorajar. Essa palavra é para você se encorajar a lutar contra o pecado. Quando vier a tentação, e ela virá, pense: o Senhor está aqui do meu lado. Do meu lado. Então eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ele diz que Davi tinha desprezado o Senhor. Ele começa falando que ele desprezou a sua palavra e depois fala que desprezou o Senhor. Quando eu não levo a Bíblia a sério, quando eu desprezo a Bíblia, eu desprezo aquele que é o autor dela. E desprezar a Deus, irmãos, é algo terrível. Terrível. Quando eu li isso aqui, eu pensei em desprezo, eu pensei em uma pessoa desprezada por muitos. Jesus Cristo. Cuspiam na cara dele. Essa imagem é muito forte, mas quando nós pecamos, nós cuspimos, meus irmãos. Quando praticamos o pecado, quando vivemos nessa prática, quando abraçamos o pecado, nós estamos desprezando a Deus e sua palavra, por mais que você fale que o ame. Não está amando, porque ele diz: se vocês me amam, vão guardar a minha palavra no seu coração, não é? Eu só guardo se eu amar. Se eu não estou guardando, é porque eu não estou amando o Senhor. Você pode morrer de falar 1000 vezes, mas se vive em pecado, você não está amando o Senhor. Essa palavra, irmãos, não é para aqueles que pecam
acidentalmente, porque todos nós pecamos. Não é para você, meu irmão. Essa palavra é para aquele que abraçou o pecado, que caiu no pecado. Tem gente que pensa que existe pessoas que abraçam o pecado, né? Como diz a palavra, pecam deliberadamente. Elas gostam de falar bem assim, olha, na verdade, tudo é pecado e para Deus não existe pecadinho e pecadão. Teologia de rede social, de WhatsApp. Não existe pecadinho e pecadão. Aquele meu pecado terrível é igual a sua mentirinha que você contou. Não, meu irmão, não é. Vá ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Cristo, diante de Pilatos, diz bem assim, Pilatos, o pecado deles é maior do que o teu, Pilatos. O pecado dos judeus, Pilatos, é maior do que o teu, maior. Existe pecado maior sim, meus irmãos. Vamos parar de dar ouvidos à sociedade evangélica natalense, dê ouvidos à Bíblia. Ouça a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor. Não existe pecadinho e pecadão, o meu pecado terrível é igual a sua mentirinha. Que bobagem, irmãos, que mentira do diabo. A Bíblia é clara, uma coisa é pecar, tropeçar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Essa frase não é minha, está lá em 1 João, viver praticando o pecado. É diferente de pecar. Os irmãos entendem isso? Então se libertem dessa mentira de Satanás. Se libertem em nome de Jesus. Ele diz que a espada, a violência, nunca mais sairia da casa de Davi, da sua família. E foi verdade, irmãos. E nós temos que falar sobre isso para colocar no povo temor e tremor. Davi teve muitos filhos, e teve 3 em especial, que provaram dessa espada, de maneira terrível, dessa violência. Tamar, sua filha linda. Um dia, o seu meio-irmão, Amnon, se apaixonou loucamente por ela. Ficou doente de amores. E esse vai ser o outro assunto para tratar na igreja, a cupidez. O romantismo fora do casamento. Essa doença chamada romance, fora do casamento, que muitos pensam que é lindo e que é de Deus, mas é do diabo. Chegará esse dia ainda. Amnon ficou louco por ela, doente por ela, adoeceu mesmo. Fez uma armadilha e estuprou a própria irmã. A própria irmã. E quando acabou o ato, olhou para ela e a desprezou fortemente. Teve nojo dela e mandou ela embora na mesma hora. Escorraçou do quarto da casa, jogou na rua. Sua meia-irmã, os 2 filhos de Davi. Absalão ficou sabendo disso, preparou também uma armadilha e matou Amnon. Davi, a violência não vai mais se apartar da tua casa, Davi. Irmão e irmã, Deus é amor, Deus é bom, mas o Senhor também disciplina, Ele também é juiz. Do jeito que Ele é amoroso, Ele também é juiz do seu povo, dos seus filhos. E que grande castigo Davi recebeu, meus irmãos. E não foi pouco que Absalão deitou-se com as mulheres de Davi, como Natã falou aqui. Ele foi traído pelo próprio filho, o mesmo que também tentou tirar o seu reino, e Absalão também morreu, tentando tirar o reino de Israel, o rei de Davi. E aí Davi termina essa história com essa frase que é tão triste. Absalão, Absalão, meu filho. Sabe por que eu cito isso, irmãos? Para que nós possamos realmente abominar o pecado. Você possa realmente entender o que é o pecado. Tamar destruída. Amnon morto. Absalão morto. E você pode achar que ele estava com raiva de Absalão, né? Com ódio, queria tomar o meu reino. Não, essa é a frase dele. Absalão, Absalão, meu filho. Como o pecado
como o pecado pode fazer mal para nós, meus irmãos. Mas não tenha medo. Eu me refiro a você realmente andar em pecado, viver praticando o pecado. Me refiro a você mergulhar ou cair em tentação realmente, porque pecadores todos somos. Não tenha medo de Deus, tenha medo do seu pecado, fuja dele. Essa é a frase bíblica: corra do pecado, fuja da prostituição. Está ali aquela mulher bonita, eu vou orar, fuja. Não mandou você orar, mandou fugir. Fuja da prostituição, fujamos do pecado que fortemente, não é leve não, não é leve, é forte, é terrível a luta, irmãos. Corramos do pecado que fortemente, tenazmente nos assedia, nos persegue. Tem que correr como José correu. José correu. Não tem outro caminho, irmãos. Não chegue perto. Davi chegou perto demais. Ele chegou perto demais. Depois que Davi ouviu a sua sentença terrível, ele disse, ele que estava cheio de furor, cheio de si, revoltado, vendo o pecado dos outros e sem conseguir ver o seu próprio pecado, porque estava cego pelo pecado, ele diz, diante da sentença, pequei contra o Senhor. Eu pequei, Natã, contra o Senhor. Irmãos, o arrependimento é algo maravilhoso. É uma das melhores coisas que o homem pode receber. Porque a pior coisa é você pecar e achar que está certo. Ou justificar o seu pecado, colocando a culpa nos outros. João Batista, ele batizava e aquilo representava, simbolizava a confissão de pecados. Então as pessoas vinham em multidão até João Batista para serem batizadas e confessarem o seu pecado. De repente chegaram os fariseus e os saduceus e João diz assim, raça de víboras, quem avisou vocês da ira vindoura? Quem avisou vocês da ira vindoura? Algumas pessoas só buscam se confessar, irmãos, por medo do inferno. E não porque estão com medo, triste realmente triste, realmente angustiado. E ele fala bem assim, Rick, como é que eu vou saber, Rick, se alguém está ou não arrependido? Ele diz, mostrem frutos de arrependimento. Fala assim, João Batista, vocês deveriam mostrar frutos de arrependimento e não vir aqui para ser batizado, se confessar e continuar do mesmo jeito, com a sua mesma vida. É preciso demonstrar frutos, mostrar que você se arrependeu realmente. Não basta só chegar e dizer, me arrependi. Vim aqui me batizar e pronto. Temos que ver os seus frutos. Foi o que João Batista disse. Não é o que eu digo. Ele dizia que eles faziam isso porque eles se achavam filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus. Por isso faziam isso. Apenas confessavam, mas não se arrependiam verdadeiramente. De verdade. Mais uma vez, João se depara com Herodes e Herodias. Essa história é importante, muito importante para Natal. Porque aqui em Natal, às vezes, as pessoas cometem um adultério, duas pessoas adulteram, e existiu o fato, e elas dizem que se arrependem e depois se casam. Isso é muito comum aqui em Natal. Entre si elas se casam. Elas se casam entre si. Mas Herodes era casado com Herodias, que era cunhada dele. E sabe o que Deus faz?
através de João Batista, ele diz que aquilo é pecado. Você entendeu? Se você adulterou, não se case com a adúltera e vice-versa. Porque este caso está na Bíblia e já está claro que é pecado. Eu não estou aqui para agradar ninguém, irmãos, para pregar a palavra do Senhor. Somente para isso. Também tem história, para quem tem alguma dúvida sobre isso, sobre a importância da sentença, a importância da disciplina, a importância do castigo. Tem mais 2 casos. O filho pródigo, lembram dele? Bebeu, muitas mulheres, mas ele só caiu em si quando? Quando ele desejou comer a comida do porco e ele não podia comer a comida do porco. Só quando ele estava no castigo, no chão, na sentença, aí diz o texto, diz Jesus, ele caiu em si. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, Senhor? Mas, irmãos, ele teve que estar em meio a porcos, desejando comer a comida deles. Você está entendendo? Você compreende isso? E não somente ele. Lá em Corinto havia um jovem que adulterava o próprio pai, deitava-se com a sua madrasta da igreja, ele era da igreja, e a igreja falava com ele, repreendia esse jovem, e ele não se arrependia. Aí Paulo diz bem assim, entregue-o a Satanás. O que é isso, irmãos? Retire-o da comunhão da igreja, retire-o, para que, quem sabe ele, sofrendo na carne, não venha a se arrepender. Percebe que o final sempre é o bem da pessoa, o final sempre é a restauração, não é pisar a pessoa por pisar, porque eu estou com ódio dela, não. A finalidade de Deus é a restauração do pecador. Amém, igreja? Quer você goste, quer não goste, esta é a palavra do Senhor. Vai ter castigo? Vai. Vai ter perdão? Vai. Se Deus quiser, Ele que sabe. Se houver arrependimento, haverá perdão. E mesmo com arrependimento, tem castigo, viu? Porque Davi se arrependeu, mas teve castigo assim mesmo. Viu, jovem? Deus me perdoa, rapaz. Vou fazer aqui porque, né? Depois ele me perdoa, ele perdoa. Mas depois, castigo. Depois se prepare para o castigo. Entende? Certamente Deus é longânimo, Ele demora a se irar, é fácil em perdoar, mas eu me refiro aqui a pecados realmente grandes, irmãos, realmente graves, corriqueiros e costumazes. Cuidado com isso. Não brinque de ser crente. Eu já estou acabando já. Então Natan diz, também o Senhor te perdoou, Davi. Como eu falei há pouco tempo, tem o castigo, mas tem o perdão de Deus também. Deus perdoou Davi. Mas fala mais, Natan, porém, Davi, você fez com que os inimigos de Deus blasfemassem contra ele, Davi. Você humilhou o nome do Senhor por toda parte. Estão falando agora mal do Senhor, blasfemando dele por sua causa. Por sua causa. Estão zombando do Evangelho por sua causa. Por que eu enfatizo isso, irmãos? Porque você tem que entender, irmãos. A gente tem que entender isso. O mais importante é o Senhor. O mais importante não é você, nem é o seu irmão. O mais importante é o Senhor. Você entendeu isso? Ele blasfemou, ele fez com que as pessoas zombassem de Deus. Davi fez isso. Se você não ama a Deus e não entende a santidade dele e a sua justiça, a sua glória, você vai achar isso normal. O que é que tem, Henrique? Não tem nada demais. Veja como tem sim. Deus matou o filho dele. O seu filho com Batseba. Morreu. E morreu por causa disso. Esse fato, esse castigo foi por causa desse fato. A morte da criança foi por causa desse fato, porque todos blasfemaram
o nome do Senhor por causa de Davi. Essa igreja tem que aprender, eu tenho que aprender quem é o Senhor. Quem é o Senhor? E temos que parar, já falei aqui há pouco tempo, de ficar lendo só passagens de Jesus, falando de perdão, de amor, é para ler toda a palavra, toda ela, do começo ao fim, porque o Senhor, Ele é o mesmo. Esse mesmo Deus aqui é o mesmo Deus daquela mulher lá que ia ser apedrejada, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que livrou a mulher, é o mesmo Deus. Então, Davi tem o seu filho morto. Fala bem assim, Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Veja, ai do mundo, coitado do mundo, quando existe escândalo no povo de Deus. Porque o mundo não vai conseguir crer, não vai conseguir vir à igreja desse jeito. Não vai. Existe hoje no Brasil isso, no meu trabalho todo mundo fala isso, a igreja só quer saber de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Por que eles falam isso? Porque hoje no Brasil, algumas igrejas só falam de dinheiro. Escândalo. A igreja fala, ai do mundo, por causa do escândalo. Porque eles falam mal de Deus por causa do escândalo. Mas ele fala bem assim, continuando, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Irmão, isso aqui é muito sério. Você entende isso? Que isso aqui é muito sério? Ai de mim, se eu provocar escândalo em alguém. Então, irmãos, ande de ponta de pé, como se pisassem ovos. Trate seu irmão muito bem. Trate no seu trabalho as pessoas muito bem. Porque ai de você se alguém se escandalizar por sua causa. Ai de mim. Temos que andar com mais zelo, com mais temor e tremor, meus irmãos. Davi provocou grande escândalo, terrível escândalo. E pagou um grande preço. Perdeu seu filho. Que tristeza você perdeu seu filho. Que horror, que castigo você perdeu o seu bebê. Meus irmãos, mas é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. Não pense que era porque Davi estava debaixo da lei. Não pense isso. Não pense isso. Aqui Davi também era cristão. Ele cria no Messias. Deus, no Antigo Testamento, ele perdoa várias pessoas. Também tem graça no Velho Testamento. A questão aqui foi a gravidade do pecado de Davi. Guarde bem isso no seu coração. Mas essa história não termina sem esperança, porque Deus é o Deus da esperança, irmãos. Ela não termina triste, ela termina feliz. Porque logo após a morte do filho, nasce um menino chamado Salomão, que também se chama Gededias. Davi pega a criança Salomão e entrega a Natã, aquele mesmo Natã que havia proferido tanta coisa ruim para Davi, tanta maldição para Davi. Natã pega a criança nos braços e Natã chama ele, ou seja, Deus chama ele de Gededias, que quer dizer amado do Senhor. Amado do Senhor. Davi, o teu pecado fez você perder o seu filho, o seu bebê. Mas aqui está outro filho, e o nome dele é amado do Senhor. Sempre existe, sempre existirá misericórdia de Deus, meus irmãos. Sempre. Tenha misericórdia de Deus também. Tenha misericórdia. Ande em misericórdia. Cristo quer isso de você. Seja justo, mas seja também misericordioso. E tem mais uma coisa que muitos não sabem, que Davi e Batseba estão na genealogia de Jesus. Eles eram tataravós de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? O nome disso é graça. O nome disso é graça.
Mas não use da graça para a libertinagem, porque parece que Davi tentou usar e ele se arrependeu amargamente. Amargamente. Essa palavra